Graças a Deus. A Bíblia diz que o nosso Deus habita no meio do louvor. Aleluia. Hebreus, capítulo de número 11. A palavra de Deus é enfática quando ela começa a nos falar sobre a galeria dos heróis da fé. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um textinho rapidamente que eu creio que vai abençoar grandemente a tua vida. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam testemunho. Por intermédio da fé, os antigos receberam o testemunho. Abraão, Isaac, Jacó, todos eles alcançaram as promessas através da fé. Pela fé compreendemos que o universo foi criado. Pela fé também entendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que não poderia ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Aleluia. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus provou suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé é eloquente. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Pela fé, Noé, divinamente orientado por Deus, construiu a arca. Pela fé, Abraão saiu da casa do seu pai sem saber para onde ia, sem saber quando ia acontecer, sem saber onde ia acontecer, em que circunstância ia acontecer, mas ele creu. Eu estou lendo todos esses versículos para você entender que a vida do cristão é a vida da fé. Nós precisamos da fé em todos os momentos da nossa vida. Nós precisamos da nossa fé em todo momento da nossa vida. Nós dormimos e acordamos pela fé. Dormir e acordar não é um hábito, mas é uma graça que vem da parte de Deus. Muitas pessoas dormiram e não acordaram, mas eu e você acordamos porque a graça de Deus atingiu a nossa vida. E a Bíblia diz que tudo é pela fé. O universo foi criado. Cremos pela fé que o universo foi criado a partir daquilo que não podia se ver. A fé é aquilo que não pode se ver, mas é a matriz, é a madre de tudo aquilo que se torna visível. Estamos vendo na Bíblia, estamos falando que pela fé Abel ofereceu um sacrifício para Deus. Quando era novo eu me perguntava, mas por que Deus negou o sacrifício de Caim e aceitou o sacrifício de Abel? Parecia muito injusto quando você abre a Bíblia, você fala, puxa os dois trouxeram um sacrifício para Deus. Mas qual é o problema de Deus negar um ao outro? A Bíblia vai nos revelar no livro de Hebreus que foi pela fé que Abel deu um sacrifício superior. Então a gente entende que Abel deu algo muito melhor do que Caim. Por quê? Caim foi na sua hortinha e pegou qualquer coisa e veio e entregou para Deus. Mas Abel não entregou qualquer coisa para Deus. Abel entregou uma primícia para Deus. A Bíblia diz que Abel deu para Deus o primogênito das suas ovelhas, dizendo, Deus em primeiro lugar na minha vida. E a Bíblia diz que o que Abel fez, ele precisou de fé. Foi algo tão difícil para Abel ofertar o primogênito que ele precisou de fé para dar. E a Bíblia diz que por causa disso o seu testemunho é eloquente, porque ele fez algo que lhe custou. Ele entregou uma oferta, ele primiciou a Deus. E nessa noite, antes de eu ministrar, eu quero levantar a oferta da igreja, a oferta normal da igreja, mas que você não vai entregar como um dia normal, porque você estará entregando uma oferta que você vai dizer, Deus, assim como Abel, eu estou entregando a minha primícia, dizendo, Senhor em primeiro lugar na minha vida. Quando eu acordo, o Senhor em primeiro lugar, no meu casamento, o Senhor em primeiro lugar. Deus quer estar em primeiro lugar em tudo aquilo que nós fazemos. Eu tenho dito, se você recebe o teu salário e você vai e faz compra coisas para o teu filho, para o teu esposo, e depois você tira o dízimo, você vem entregar na igreja, você não entregou o dízimo, você entregou a 10ª parte. Porque a 10ª parte é diferente do dízimo. 10ª parte é você tirar uma 10ª parte e pronto, acabou, entregou. O dízimo é quando você recebe um salário antes de comprar comida.
Antes de comprar roupa, você tira o que é de Deus, dizendo: o Senhor me deu, eu estou devolvendo. O Senhor em primeiro lugar na minha vida. Foi isso que Abel fez. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Sabe o que significa? Tudo aquilo que nós fazemos é pela fé. Se eu não tiver fé, eu não vou ofertar. Porque esse cara, eu estou todo arrebentado, não tenho como pagar as contas, mas eu preciso ofertar. Isso só pode ser feito através da fé. Se eu não tiver a fé, eu não posso pregar. Porque significa que eu tenho mais problemas do que você. Se eu chegar aqui e abrir o meu coração, eu vou começar a chorar no púlpito. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus é poderosa para separar os pensamentos. Em outras palavras, para separar a alma do espírito. A palavra de Deus vem e separa a minha alma, os meus pensamentos, as minhas tristezas. E Ele faz com que o espírito tome conta. Então eu estou aqui pelo espírito, eu estou aqui pela fé. Nós só podemos ofertar pela fé. E nessa noite eu quero te convidar a você fazer uma oferta de fé. O Senhor é primeiro lugar. Alguns anos atrás eu estava numa conferência, estava pregando um pastor. Esse pastor é muito influente. Ele veio de fora, veio pregar na África, veio de um jet privado e veio ministrar uma conferência de pastores. Muitos pastores daquele lugar, muitos, ele começou a pregar, a contar os testemunhos, como Deus levantou ele, como Jesus apareceu para ele. E ele dizia, ele pregava Romanos, apóstolo Paulo: quero vir ter convosco para vos comunicar alguns dons. Eu falei: Senhor, eu quero ter o que esse homem tem. E o Senhor falou para mim, de repente ele pregando, ele falou: mas para você receber aquilo que eu tenho, você tem que ofertar na minha unção. Eu falei: nossa, esse pastor é tudo bandido, meu. Não pode fazer algo sem dinheiro. Eu pensava dessa maneira, querido. Eu falei: esse cara é bandido. De graça recebeste, de graça faz o quê? Comecei a procurar versículos bíblicos para chamar ele de bandido. De repente, me convenci de algo quando ele falou: para a morte acabar na panela, o profeta tem que comer. E Deus começou a convencer o meu coração que eu tinha que fazer aquela oferta. Mas eu falei: mas Senhor, eu tenho um pouco. Esse dinheiro vai me permitir pegar transporte e voltar para minha casa. Se eu dou oferta, não tem como eu voltar para minha casa. Eram duas condições. Eu morava longe. Eu não era daquela igreja, eu vim assistir a conferência naquela igreja. O Senhor me falou: não preciso de muito, eu preciso de tudo. Ele me disse: se R$2, estou dando um exemplo, tudo que você tem é muito diante da minha face. Por isso Jesus estava diante daquele cesto. Eu tenho certeza que Jesus estava em frente do gasofilaço. Porque como é que ele sabia que aquela mulher deu mais? Então Jesus ficava assim, ó: irmão, vem deixar a oferta. Ele está assim. Ou ele viu através do espírito profético. Duas coisas. Senão vão me chamar de hereges. Bom, ele era profeta, ele viu através do espírito profético. Mas aquela mulher, ela veio, deu moedas. As pessoas que estavam aí tinham 100 mil, 200 mil. E deram R$50 para Deus. Mas aquela mulher deu tudo o que ela tinha. E o Senhor se agradou da oferta dela. Então hoje, se calhar você tem R$2 aí no bolso. Mas se for tudo que você tem, Deus vai te honrar. Então eu quero nesse momento que você faça uma oferta de fé. Se você vai ofertar nessa noite, levanta as tuas mãos. A irmã vai estar passando na igreja trazendo o envelope para você. Você vai estar trazendo a oferta da igreja. Você vai estar trazendo o teu dízimo. Você vai estar trazendo a tua primícia. Pastor, dizima também nessa hora, né? Vai estar trazendo a tua primícia. Vai estar trazendo o teu pacto, a tua aliança com Deus. Tudo aquilo que o Senhor tocar no teu coração, você vai fazer nessa noite. Não por obrigação. Deus ama aquele que dá com alegria. Se você sentir no teu coração nessa noite, se levante e vem ofertar. A irmã vai estar passando com o envelope. Levanta apenas as tuas mãos, você que vai ofertar nessa noite para a casa de Deus. A Bíblia diz que não devemos nos apresentar na casa de Deus de mão vazia. Então esse é o tempo de ofertar. Feche teus olhos, vamos orar pelas ofertas. Pai, no nome poderoso de Jesus, queremos entregar todos os irmãos, aqueles que vão ofertar e aqueles que não vão ofertar. Porque o Senhor é o Deus que conhece as necessidades do homem, que sonda as profundezas mais profundas do coração do homem. Pai, eu quero te pedir que a bênção do Senhor venha sobre a vida deles de uma maneira recalcada, sacudida, sem medida, e a transbordar. Que as portas possam se abrir nesse ano do romper. Que eles possam viver um rompimento financeiro sem igual. Que eles possam viver um romper no seu trabalho, nos seus negócios, em tudo aquilo que eles têm feito.
Senhor, lembra-se daqueles que têm sido fiel na tua casa e semeado para que a tua obra possa avançar, para que a tua obra possa crescer. Tu disseste na tua palavra que ninguém vai te dar algo sem o Senhor devolver para Ele, porque o Senhor não toma nada emprestado de ninguém, o Senhor não tem dívida de ninguém. Então nessa noite, Senhor, eu te peço, traga a tua bênção sobre a vida do teu povo, prospera o teu povo, abençoa os dízimos, abençoa as ofertas, abençoa a ação de graça, abençoa as primícias, abençoa as ofertas por boas motivações, em nome poderoso de Jesus. Uma salva de palmas bem forte para o Rei dos Reis. Aleluia. Agora sim, Números capítulo 14. Estaremos ministrando a palavra de Deus aqui. Você que quer ofertar na maquininha, tem a máquina aí, você pode ofertar. Eu tenho vergonha de dar R$2 para Deus. Se for tudo que você tem, querido, pode dar. Deus vai te abençoar. Uma vez eu estava numa igreja e um pastor falou: R$20 não paga a conta da tua casa, mas pode pagar a conta da igreja. Eu falei: que cara esperto. Diz assim a palavra do Senhor, Números 14, a partir do verso de número 1. Então toda a congregação elevou a sua voz e puseram-se a gritar. E o povo chorou muito naquela noite. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés, Arão, exclamando: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos nós nesse deserto. Versículo 4. E murmuraram uns aos outros: escolhamos um outro líder e voltemos para o Egito. Versículo 6. Dentre aqueles que espiaram a terra, Josué, filho de Nun, Caleb, filho de Jefone, rasgaram imediatamente suas vestes, exclamaram perante toda a comunidade dos israelitas ali reunido: a terra em que a missão fomos averiguar é muito boa, e um lugar excelente. Palavra do Senhor. Pai, fala conosco na autoridade do teu nome, debaixo da tua unção. Usa a minha boca, Senhor Pai, para declarar os teus oráculos e ser uma fonte de bênção para o teu povo. Acrescenta a tua bênção, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa noite eu quero ministrar uma palavra sob o título: a fé que resiste até o fim. Olha para o irmão que está ao teu lado, diga para ele: a fé que resiste até ao fim. Aleluia. Queridos, é muito importante nós abordarmos esse tema. É muito importante nós falarmos sobre esse tema, porque ele é muito atual. Nós vemos na Bíblia, a Bíblia está nos contando uma história sobre o povo de Israel. Deus chama um homem chamado Moisés e manda Moisés ir até o Egito para libertar o seu povo. Quase todo mundo conhece a história. O processo da libertação começa, eles começam a sair do Egito, eles chegam num certo lugar, diante do Mar Vermelho. A história é muito engraçada porque muitas pessoas não conhecem do sacrifício de Moisés, mas a Bíblia diz que Moisés ficou a noite inteira com a mão para o alto, diante do mar, enquanto Deus enviava um vento oriental, que dentro dos louvores, dos salmos, vai dizer que Deus soprou pelas suas narinas e o mar se abriu. Esse povo passou em terra seca e viu tantos milagres. No capítulo 15 de Êxodo, eles chegam no lugar onde havia águas amargas. Deus leva eles naquele lugar e ensina a eles uma outra lição, que ele era Jeová Rafá, o Deus que cura. E falou para eles que eles obedecessem o seu nome, obedecessem os seus estatutos, porque se eles não obedecessem, o Senhor ia colocar as mesmas doenças que eles colocou sobre os egípcios. Esse povo viu tantos milagres, viu tantas maravilhas, viu as 10 pragas de Moisés, viu como Deus castigou o Egito através de sinais e prodígios. Viram os milagres do Senhor. No deserto eles estavam, eles não precisavam se preocupar com o trabalho. O Senhor os alimentava todos os dias.
Eles acordavam durante a manhã, eles encontravam maná. E mesmo assim esse povo reclamava, dizendo: que comida estranha é essa? Esse povo reclamava, esse povo murmurava de tudo aquilo que Deus fazia. Deus fazia tantos milagres e tantas maravilhas que eles continuavam a murmurar e a reclamar. A Bíblia diz que eles vão chegar num lugar, depois de 40 anos, Deus vai falar para eles: agora eu vou fazer vocês entrarem na terra prometida. Então a Bíblia vai dizer que Deus vai mandar reunir algumas pessoas para mandar espiar a terra prometida. Esses homens foram reunidos e dentre eles estavam 2 homens chamados Josué e Calebe. Quando eles entram nessa terra prometida, eles chegam lá e eles vão encontrar os filhos de Anak. Filhos de Anak, esses homens, a Bíblia diz que eram gigantes. Segundo a história, diz que esses gigantes tinham aproximadamente 4 metros. Imagina, eu tenho 1,90, agora imagina um homem com 4 metros. Eu tenho dito que quem gosta de homem alto é mulher. Homem não gosta de homem alto. Agora você imagina esses caras chegando naquele lugar, ver homens de 4 metros de altura. Queridos, eu não tenho que falar mal dessas pessoas, eu também ficaria com medo. Você chegar num lugar, encontrar pessoas com 4 metros. Quando eles chegaram lá, amados, eles encontraram uvas, cachos de uvas. Um cacho de uva foi levado por 2 homens. Imagina o tamanho da uva que tinha naquele lugar, que esses homens precisavam levar 2 homens dentro de uma vara, colocando a uva, e 2 homens levavam a uva, tamanho a uva que tinham. Eu não imagino se cada uva tinha esse tamanho, eu não consigo imaginar. Mas era muito grande, ao ponto que 2 homens tinham que levar. Realmente, eles voltaram para Moisés e disseram: Moisés, aquela terra é realmente a terra que Deus disse. É a terra aqui. Mana leite, como diz o irmão, mana leite e Emanuel. Todo mundo começou a rir no culto. Maná, leite e Emanuel. Realmente é a terra que manava o leite, tinha o mel em abundância naquele lugar. Eles voltaram e começaram a reportar tudo para Moisés. Mas eles disseram: Moisés, é impossível nós entrarmos naquela terra, porque senão nós vamos morrer. E eles começaram a chorar e a gritar, dizendo que eles não queriam ter aquela terra para lutar. Começaram a dizer que Deus queria matar eles. Começaram a dizer que Deus tirou eles da terra do Egito para levar eles naquele lugar para matar eles. Eles queriam apedrejar Moisés. Eles queriam apedrejar as pessoas que queriam mandar eles para aquela terra. Ao ponto que eles disseram: vamos escolher um outro líder, vamos voltar para o Egito, porque Moisés é um péssimo líder. Meus irmãos, Moisés é um tipo de líder que eu não quero falar sobre ele hoje, mas que quando eu olho para Moisés, eu sinto pena de Moisés. Por tudo aquilo que o povo fez ele pecar, por tudo aquilo que o povo fez ele passar. Pelo estresse que o povo fez ele passar, mas ele foi um homem que amou esse povo. Ao ponto que no último dia que Moisés ia morrer, ele pediu para Deus: por favor, não deixe o teu povo ser um pastor. Esse homem amava aquele povo. O povo começou a reclamar e disse: nós queremos outro pastor. Nós queremos outro líder, nós não queremos ser dirigidos por Moisés. E aqui no versículo onde eu mostrei para vocês, disseram que eles começaram a chorar até a noite. Eles choravam. E isso entristeceu profundamente o coração de Deus. Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, esse povo não te rejeitou a ti, esse povo me rejeitou a mim. Durante 40 anos eu estou com eles, eles estão reclamando. Durante 40 anos eles têm comido do bom e do melhor, e não tem faltado água, não tem faltado nada. A Bíblia diz que quando eles cresciam, a roupa crescia com eles, as sandálias deles não se rebentaram. Deus realmente se manifestou como Jeová Jiré para aquele povo. Eu tenho dito: Jeová Jiré não significa o Deus que proverá. Jeová Jiré significa o Deus que me permitiu ver a provisão. Esse povo viu a provisão de Deus no deserto. Eles viram Deus operar grandes maravilhas, e mesmo assim eles estavam reclamando. E naquele dia Deus ficou estarrecido. Deus ficou aborrecido com o povo. E Deus disse assim para Moisés: eu vou matar esse povo. Eu vou te dar outro povo, vamos criar outro povo, vamos matar eles. E Moisés começou a chorar. Disse: Deus não faz isso. Então Deus disse assim: eu vou trazer um castigo para eles. Deus chegou para eles e falou assim: todos vocês que reclamaram dessa terra, que eu quero vos matar. Vocês não têm visto como eu tenho estado com vocês, como eu livrei vocês, dei milagres? Disse: então vocês todos vão morrer aqui no deserto. E Deus disse: salve 2 pessoas, Calebe e Josué. Porque quando Calebe e Josué voltaram, eles disseram o contrário daquele povo. Eles disseram: não, a terra é boa, nós podemos ir conquistar, nós podemos ir vencer. Mas todos aqueles outros homens corromperam o coração do povo.
corromperam o coração daquelas pessoas que estavam aí dizendo que a terra não era boa. Esse povo estava prestes a viver a bênção, mas quando eles chegaram próximo para viver a bênção, eles abortaram a bênção deles. Por isso eu estou ministrando sobre a fé que resiste até o fim. Nós temos visto muitas pessoas dentro da igreja hoje abortando a fé, pessoas abortando o milagre, pessoas que aguentam a luta contra Satanás, contra o inferno, mas quando estão próximos a viver a colheita sobrenatural, eles rompem a aliança com Deus, eles rompem a aliança com seu pastor, eles rompem a aliança com seus pais espirituais, eles rompem a aliança com seus pais na fé, eles rompem a aliança do casamento, eles quebram o pacto e eles perdem a bênção. Tudo estava pronto para esse povo, a bênção estava lá na frente, eles só precisavam entrar e ver Deus agir. Mas esse povo, eles começaram a reclamar, eles começaram a resmungar, e por causa disso, a Bíblia diz, eles não entraram na terra prometida. A Bíblia está falando sobre alguns funcionários que Jesus empregou, alguns que vieram na primeira hora, segunda hora, terceira hora, quarta hora, mas nenhum deles recebeu a recompensa do Senhor. Que seja por boas motivações ou pelo trabalho que eles fizeram, todos eles o Senhor diz que vão receber a recompensa no fim. Nenhum de nós que está aqui vai receber a colheita no princípio. Todos nós vamos receber a colheita no fim. A promessa nós vamos viver no fim. Ninguém vai receber antes, é no fim. Ele prometeu um galardão, mas nós precisamos resistir até o fim. Aquele que resistir até o fim, darei-lhe de comer da árvore da vida, do fruto da árvore da vida que está no jardim do meu Pai. O fruto é para aqueles que resistem, a recompensa é para aqueles que resistem, a coroa é para aqueles que resistem. Aqueles que não resistem não podem viver a promessa de Deus, porque a vida é difícil, amado. Os problemas vêm, as dificuldades vêm, e esse povo viu os gigantes, meu Deus do céu. Você já imaginou você ver um homem de 4 metros diante de você e Deus está falando, vai com a força que você tem, que você vai arrebentar. Mas esse povo não precisava confiar nas forças deles. Eles só precisavam confiar no Deus que tirou eles do Egito com a mão forte. Eles só precisavam confiar no Deus que se manifestava através. Você imagina que o dia que eles reclamaram, se você ler Número 13 e 14, a Bíblia diz que a glória de Deus se manifestou naquele momento, enquanto eles reclamavam. A tenda de Deus se encheu de uma glória tremenda e todos viram, mesmo assim eles continuaram reclamando. Deus estava aí como nuvem, um pilar de nuvem, uma coluna de nuvem durante o dia, com uma coluna de fogo durante a noite. Eles podiam ver Deus, Deus está aqui, mesmo assim eles se rebelaram. Sabe por quê? Uma vez eu estava numa rádio e me perguntaram por que o povo de Israel viu tantos milagres e mesmo assim se desviou. Eu falei para eles que os milagres não foram feitos para os cristãos, os milagres foram feitos para o descrente. Milagre é para aquele que não crê em Deus, para ele crer em Deus. A Bíblia diz, ouvindo profecia, o descrente vai dizer, realmente Deus está nesse lugar. E ele vai se prostrar e vai adorar o nome do Senhor. Então milagres não é para nós, milagre é para aquele que não crê. O cristão não precisa de milagre, porque os milagres vão te seguir. O cristão precisa de valores do reino. O cristão precisa buscar valores do céu para viver uma terra, uma vida correta na terra. E salvar a sua vida no fim de tudo. Isso que nós precisamos. Nós não precisamos correr atrás de milagres. Amado, os milagres vão vir. Os milagres vêm. Você busca moldar o teu caráter. Procure andar em obediência diante da presença do Senhor. Buscar conhecer a palavra de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo foi o versículo que foi mais pregado no mundo. Na África, quando você ia na praça, falo praça, a gente chama de feira. Normalmente as mulheres vendiam numa banheira fuba, que eles falam fuba, que aqui vocês chamam de farinha de mandioca, coisa do gênero. Você chegava lá, quero comprar 1 quilo. Ela pegava, media com um medidor, 1 quilo ela colocava, e depois com a luva nas mãos, ela colocava as mãos dentro da farinha e aumentava. E aquilo elas chamavam de esquebra. Essa palavra esquebra é como significa algo que eu estou te aumentando de graça.
Você comprou 1 quilo, mas eu te dou mais quebra. Os milagres são as quebras. O reino é 1 quilo. Os milagres é algo que Deus aumenta. Mas não é coisa primordial. Coisa primordial é o reino. Buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça. Não existe ninguém que se ocupa das coisas de Deus e Deus não se ocupe da sua vida. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar da sua família, Deus vai cuidar da sua casa. Eu tenho pregado em vários lugares, eu tenho dito, eu não sou rico, mas eu sou próspero. Sou próspero. Porque quando você cuida do reino de Deus, Deus vai cuidar de você. Quando você cuida da obra de Deus, o Eterno vai cuidar de você. Deus falou, porque esse povo não quer me honrar, eles não vão entrar no meu descanso. E todo aquele povo morreu no deserto. Você já imaginou? Todo mundo que saiu do Egito morreu no deserto. Só entraram apenas seus filhos que nasceram depois. Mas o povo que saiu do Egito morreu, porque desobedeceram. Abortaram a promessa de Deus. Abortaram a promessa na última hora. Quando estavam próximo da porta da bênção. Quando estavam diante do rompimento. Eles quebraram a aliança com Deus. Eles quebraram a promessa de Deus. Tem muitas pessoas assim dentro da igreja. Tem quebrado a aliança com Deus. Quebrado a aliança com seu pastor. Quebrando a aliança com seu pai espiritual. Eles ficam ao lado do pastor nos piores momentos. Eles aguentam a pior luta. Pastor, eu estou com você. Mas quando estão prestes a ser abençoados, é na hora que Satanás entra no coração dessas pessoas para afastar eles da igreja, para tirar eles da igreja. Eu conheci uma menina que, essa menina era uma mulher de Deus. Ela tinha 16 anos, há 7 anos quando eu cheguei no Brasil. Quando eu vi essa menina pregar, eu falei, meu Deus, essa menina tem um futuro brilhante. Passou alguns meses, essa menina não estava vindo para a igreja. Porque a mãe estava doente, a mãe não conseguia mais andar, estava com problema no joelho. Ela desistiu da igreja, ela não vinha. Quando eu perguntei para ela, eu disse para ela, por que você não está vindo para a igreja? Ela disse, não veio para a igreja porque os irmãos não estão vindo me visitar. Como é que você pode perder a bênção porque ninguém veio te visitar? Você não veio para a igreja para te visitarem. Você não veio para a igreja para ser amigo do pastor. Ah, o irmão não me cumprimentou, vou sair da igreja. Você não veio na igreja pelo irmão. Você veio aqui pelo Senhor. Como pessoas têm perdido bênção por coisas tão pequenas. Problemas sempre vão existir na igreja. Aqui tem irmão fofoqueiro, e não é fofoqueiro pequeno não, fofoqueiro profissional. Mas se você atentar para esses irmãos, você vai perder a tua bênção. A bênção de Deus ainda está nesse lugar. É como no tempo de Noé. Dentro da arca tinha águia, tinha cobra. Dentro da arca os animais faziam cocô, cheiravam mal lá dentro. Desculpa falar isso. Mas ainda era melhor estar dentro da arca do que estar lá fora. Aqui tem irmão serpente, cobra, que pica. Mas é melhor você ficar aqui porque lá fora tem dilúvio. Você está entendendo o que Deus está falando? Não perca a tua bênção por pequenas coisas. Eu vi pessoas saindo da igreja porque tiraram um cargo de líder de jovem dele. Que isso, amado? Você veio na igreja para ser líder de jovem? Ninguém veio para a igreja para ser pastor. Eu não vim para a igreja pensando que eu seria apóstolo. Eu vim para a igreja para ser liberto. Eu vim para a igreja para ser salvo. Mas no percurso do caminho o Senhor me chamou. Ninguém veio aqui para ser líder da intercessão, líder do jovem. Ninguém veio para isso. Como diz em inglês, mind your business. Cuida dos teus negócios. Tem pessoa que chega na igreja e quer saber tudo o que acontece na igreja. Quer saber sobre as finanças da igreja. Quer saber quanto é que entra na igreja. Quer saber sobre a vida do pastor. Você não veio aqui para isso. Você veio aqui para ser salvo. Você veio aqui para ser alimentado pela palavra de Deus. Que nós estamos num ano que já foi decretado, que esse é o ano do romper. A colheita já está diante de nós. Nós só precisamos continuar a avançar, porque nós vamos herdar essa terra. O
Brasil já está pronto. Está falando com o homem de Deus, o avivamento já está pronto a acontecer. E ele me falou assim, irmão, nós vamos ver bolas de fogo vir do céu. Está contando para mim, se eu acredito que eu vou estar no estádio, eu vou bater no chão, mais de 4.000 pessoas vão ficar suspensas no ar. Nós estamos preocupados com outras coisas, querido. Nós estamos preocupados buscando o Senhor para ser usado. Para ser usado como um canal de bênção para essa nação. Não perca a tua bênção por pequenas coisas. Não perca a tua bênção porque alguém não falou com você, porque alguém não te cumprimentou. Eu comecei a servir numa igreja, quando eu cheguei aqui no Brasil, servi 3 anos nessa igreja. Tinha uma irmã que me invitava muito, muito. Um dia estávamos fazendo um seminário de cura e libertação. Eu estava ministrando libertação e me chamaram na sala de ministração no Rico. O Rico me falou, tem uma irmã que quer falar com você. Eu não sabia, na verdade o Rico estava ministrando ela. Quando eu entrei na sala, me falaram, senta, sentei. A irmã começou a chorar, a irmã disse, eu te odeio. Eu não gosto de você. Disse, desde o primeiro dia que você chegou aqui eu falei, esse cara é um pilantra. E ela começou a desejar tudo de ruim para mim. Para eu cair no pecado, para eu me acabar, para me apanharem com uma irmã. Tudo de errado ela começou a imaginar de mim. Mas ela viu 1 ano, 2 anos, 3 anos, Deus me usava para trazer um grande mover naquela igreja. Deus me usava para trazer um avivamento naquele lugar. E sair daquele lugar com um testemunho intacto. E ela começou a chorar, disse, verdadeiramente você é um homem de Deus. Eu fui para o hospital e eu estou doente. Quando eu voltei para casa, o médico não consegue me ajudar. Deus me falou, vai pedir perdão para o meu servo. Você já viu pessoas como essa que perde a saúde por coisa pequena? Aborta a bênção por coisas pequenas? Quando a pessoa podia chegar próximo de você e dizer, quero aprender com você. As pessoas perdem a bênção por coisas boas. Eu vou dar alguns exemplos aqui de algumas personagens para vocês e vocês vão ficar surpreendidos. A primeira personagem que eu vou falar é Esaú e Jacó. O pai já vai morrer. O pai quer morrer e quer abençoar o filho. Ele já não tem mais nada para fazer, como diz um dos meus mentores, a batida do coração do pai já está tão irregular, o pai já está cego. O pai só quer orar e abençoar. Então o pai chega para o filho e fala para o filho, faz uma comida para que o meu coração se alegre, eu te abençoe. Você entende que para você ser abençoado, o coração da pessoa que te abençoa tem que estar alegre? Isso é um mistério, vou colocar entre parênteses, outro dia a gente fala. Afinal de contas, uma história já aconteceu lá atrás. Esaú chega da caça, cansado, faminto, e vê um prato de comida que Jacó fez, e ele fala, me dá de comer. E o Jacó, como não era bobo, falou para ele, conhecia o poder da palavra, disse, eu vou te dar de comer, você me vende a tua primogenitura. Peraí, amado, tudo está pronto, já é para Esaú. Se bem que a bênção era mesmo para Jacó, mas tudo já estava pronto, o pai ia abençoar ele. Mas ele veio e falou, o que me adianta os direitos de primogenitura quando eu estou morrendo de fome? Me dá de comer, logo eu vou morrer. Quando nós olhamos para Jacó e Esaú, nós vemos 2 gerações. A geração de Esaú e a geração de Jacó. A geração de Esaú é aquele tipo de geração que está disposto a sacrificar o seu futuro por causa de uma alegria presente. Esaú é assim, ele fala que o meu futuro se lasque. Eu quero estar bem hoje. A geração de Esaú é aquela pessoa que prefere roubar hoje e arriscar a vida dele e amanhã está numa prisão. A geração de Esaú é aquelas pessoas que preferem sentir um momento de alegria agora e numa rave se beber, se acabar com o futuro dele. Mas Jacó é diferente. Jacó prefere passar privações hoje para amanhã ter um futuro melhor. Jacó ele diz, eu posso passar fome agora, mas o meu futuro vai ser grande. Eu posso acordar de madrugada hoje, mas o meu futuro vai ser melhor. Eu prefiro ralar, trabalhar hoje, para o meu amanhã ser melhor. E a gente vê Esaú, que está prestes a receber a bênção, tudo está diante dele. Ele vai e come um prato de lentilha. E ele perde a bênção dele. Ele negocia a bênção dele. Tem muitas pessoas dentro da igreja negociando a bênção. Deus colocou a bênção nas tuas mãos, mas você está negociando ela. Olha para o teu irmão e fala para ele, não negocia o teu chamado.
Não negocie o teu ministério. Você sabe, alguém quando recebe um cheque, por exemplo, de 100 mil reais, tem algumas pessoas aqui em São Paulo que fazem isso, recebeu 1.000 reais, ok? 100 mil, se calhar, vai tentar a fé de algumas pessoas. Recebeu 1.000 reais. O cara quer receber 1.000 reais, só que o cheque só vai ser descontado daqui a 3, 4 dias. É assim que funciona, né, pastor? Aí o cara vai no Pau Grande. Você sabe onde é que é no Pau Grande? Na Sé. Ele encontra uns caras lá, e esses caras vão dar para ele 800 reais, e ele já recebe o dinheiro e vai para casa. E o cara que entregou 800 para ele vai receber 1.000 quando o cheque ser descontado. Sabe o que essa pessoa fez? Negociou a bênção. Tem muitas pessoas dentro da igreja negociando a bênção. A bênção é para você. Mas você precisa resistir até o fim. Tem pessoas que vão ser usadas aqui. Mas você precisa resistir até o fim. A outra pessoa que nós vemos na Bíblia, muito claro, é Eliseu. Eliseu, ele tinha um pai espiritual que eu chamo, no meu livro, eu estou escrevendo um segundo livro que vai sair próximo mês, estou falando sobre tipos de profetas. E o pai de Elias era um tipo de profeta que nós chamamos de profeta taumaturgo. Profetas taumaturgos são profetas que têm poder sobre os 4 elementos da natureza. Eliseu tinha um pai que tinha o poder de abrir o céu e fechar o céu. Tinha o poder de mandar vir a chuva do céu. Segundo a sua palavra, não vai chover. Eliseu tinha um pai que tinha poder de mandar o fogo sair do céu e queimar os inimigos. Não uma vez, não 2 vezes. E Eliseu vai receber a capa de quem? De Elias. Só que agora Eliseu também já quer quase partir. Eliseu agora também tem um servo chamado Geazi. Tudo está pronto para Geazi. A bênção que veio de Elias, que estava na vida de Eliseu, era para Geazi. Geazi passou os piores momentos com Eliseu. Quando Eliseu estava sendo perseguido, Geazi estava lá. Quando Eliseu estava passando por privação, Geazi estava lá. Geazi é aquele tipo de obreiro fiel. Está com você. Sabe aquele obreiro que abre a porta de carro? O pastor já teve um assim. Sabe aquele obreiro que leva a Bíblia, pastor? Já teve um assim? Eu tive vários. Pessoa educada. Você fala, esse rapaz aqui só falta uma orelha. Como é que fala? O que me chama? A orelha? A orelha? Meu Deus, misericórdia. Você fala 3 vezes, está cheio do Espírito Santo. Tinha aquele bagulho na cabeça. Só faltava o bagulho e 2 asas. Geazi era assim. Bom rapaz. Menino educado. Geazi pega aqui esse canjado, vai lá, bate no corpo. Ele vai, corre, volta. Muito prestativo. Geazi, o que a mulher precisa? Ela precisa de um filho. Ok, mulher, próximo ano você vai ter filho, ok? Mas quando Geazi está prestes a receber a bênção, segundo os estudiosos dizem que nessa época Eliseu já estava doente. Segundo os historiadores, Eliseu estava doente, ele não queria ser curado, ele queria morrer, ele queria ir embora. E pegar a capa e transferir para o próximo. Nesse momento aparece uma proposta de um rei, de um general chamado Naamã. Eliseu falou para Geazi, não recebe. Falou para o obreiro, não recebe. O obreiro foi lá atrás, seguiu Naamã e disse, Eliseu mandou vir buscar essas ofertas. E a Bíblia diz que Geazi voltou como? Com lepra. A bênção era para ele. O manto era para ele, a capa era para ele. Porque a capa com Eliseu, segundo os historiadores, dizem que realizou 14 milagres, o dobro de milagres. Então era para Geazi fazer muito mais. E Geazi, quando está quase a receber a bênção, ele vai e aborta a bênção. E muitos estamos aqui, somos assim. Quando a bênção está diante de você, a hora que você tem que se esforçar, a hora que você tem que lutar, a hora que você tem que orar mais, a hora que você tem que servir, a hora que você tem que estar ao lado do teu pastor, é a hora que você resiste, você desiste. Pessoas que resistem ao lado do pastor, que resistem ao lado da obra de Deus, mas quando estão prestes a ser abençoados, sai da casa de Deus. Escuta, eu amo muito Paulo, porque Paulo é um apóstolo que mais trabalhou, mas que estava debaixo da cobertura de alguém que fez muito menos do que ele.
Mas é muito melhor você estar debaixo de cobertura. Ainda que a guarda-chuva seja pequeno, é melhor estar debaixo do guarda-chuva do que estar na chuva. Vocês entenderam isso que eu estou querendo falar? Bate no teu pé e diga: eu não vou abortar a minha bênção. Eu vou viver a minha bênção em nome de Jesus. Escuta esse versículo, Mateus 56, versículo 56. Diz assim a palavra do Senhor: mas tudo isto aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fizeram o quê? Fugiram. Aqui está falando dos discípulos. Os discípulos abandonaram Jesus, fugiram. Esses discípulos, meu Deus, andaram com Jesus. Eles viram as dificuldades que Jesus passou. Eu vi um pastor uma vez que pregou, disse que Jesus não tinha direito a ter nenhum prazer na vida, porque ele tinha que se sacrificar. Ele tinha 3 anos para ele trabalhar, morrer e salvar todo mundo. Jesus era um homem de sofrimento. Isaías apresenta ele, um homem experimentado em dores. Jesus era um homem que não teve tempo de construir uma casa, não teve tempo de ter uma vida de luxo, não teve tempo de ir numa churrascaria como eu e você. Jesus não teve tempo de dormir numa cama king, queen, como eu dormo, como você dorme. Jesus passava a noite no monte, meu Deus do céu. Jesus tinha que orar. Havia momentos que Jesus orava, amado, que saía sangue, transpirava sangue. É isso, né, que a Bíblia fala, que ele transpirou sangue. Jesus estava aí, amado. Se for possível, Jesus não morresse, porque ele disse: Pai, se for possível, faz passar de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Jesus também tinha medo. Os discípulos estavam com ele, viram milagres e receberam poder do céu. Receberam poder para performar sinais e maravilhas, expulsar demônios, curar os enfermos, libertar os sentenciados à morte, colocar em liberdade os cativos. Esses caras estavam com Jesus. E Jesus não tinha direito a ter nenhum prazer na vida. Jesus sofreu. Jesus viveu uma vida sofrida. E no momento que Jesus mais precisou deles, foi o momento que eles fugiram. A Bíblia diz que eles abandonaram Jesus e todos eles fugiram. Se fosse eu e você, não perdoaríamos. Mas Jesus perdoou. Se fosse Eliseu, se fosse Elias, se calhar não perdoaria. Mas Cristo perdoou. Mas eu estou pegando esse exemplo para vos dar. Que esses homens estavam no final. Jesus ia morrer, ia transferir manto para eles. Eles fugiram. Mas pela misericórdia, Cristo volta no livro de João para eles. Entra na casa, diz: a paz seja convosco. A Bíblia diz que ele soprou sobre eles. E se recebe o Espírito Santo. Mesmo assim, porque ele é o Senhor. Ele é Deus de amor. Mas esses homens abandonaram Jesus quando a bênção estava diante deles. Deus mandou te falar nessa noite aqui nesse lugar. Eu sei que está difícil, mas resista. Eu sei que tudo aquilo que você está vendo parece que é diferente com aquilo que Deus te falou. Mas continua crendo. Não duvida. Quando você acordar, profetiza aquilo que Deus tem falado para você. Continua resistindo. Porque existe uma colheita sobrenatural diante de você. A colheita já está aí na tua frente. Você só precisa continuar a caminhar. Eu vou te falar: o teu casamento não vai quebrar. O teu negócio não vai quebrar. Os teus projetos não vão quebrar, porque o Senhor está contigo. O Senhor está te segurando pelas mãos. Amados, eu tenho algumas promessas muito loucas da parte de Deus, mas eu prefiro continuar crendo. Eu estou crendo. Eu estou crendo que está para acontecer algo grande na minha vida. E eu não vou desistir. Eu não vou deixar ninguém roubar a minha bênção. Eu olho para a esquerda, eu olho para a direita, eu vejo todos os meus amigos prosperar, todo mundo ir para frente. Mas eu não estou a murmurar. Estou a treinar o meu coração. A minha vez vai chegar. A minha hora vai chegar. Quando você vê alguém sendo abençoado, não murmura, amado.
Continua caminhando. Havia um irmão que uma vez falou, quando alguém é abençoado, não fica triste porque a fila andou. Se você está vendo pessoas sendo abençoadas, a fila andou. Continua firme, continua caminhando, porque a bênção do Senhor está chegando. O favor do Senhor já está diante de você. Jesus é diferente. Jesus, ele resistiu até o fim. Jesus resistiu até a hora da morte. E Jesus, ele não foi qualquer... Jesus não tiraram a vida dele, ele entregou a sua vida de graça. Ele ofereceu a sua vida. Ele disse, a minha vida ninguém tira, a minha vida eu dou. Jesus entregou a vida dele por nós, para nos salvar nós todos. Ele resistiu até o fim. A prova é que quando ele estava na cruz, recebendo todos os pecados da humanidade, ele olhou para o céu, ele viu o Pai dando as costas para ele. O Pai virando, ele disse, meu pai, por que você me abandonou? Jesus podia ver Deus virando as costas, olhando para o filho e não fazer nada. Mas Jesus tinha que resistir até o fim. Ele podia orar naquele momento e falar, Pai, me santifica agora e envia aqui um exército de anjos, me tira daqui. Deus ia tirar ele. Mas ele obedeceu até o fim. Ele obedeceu. Amado, resista até o fim. O teu ministério é grande. O que Deus vai fazer com você, amado, é grande. Não é pelos teus sacrifícios, não é pela tua oração, mas é pela graça dele. O Senhor está te fazendo graça, misericórdia e justiça. Jesus estava na cruz, sabe o que ele disse? Tudo está consumado. Sabe o que Jesus estava falando? Eu terminei o meu trabalho. Eu já orei por mulher que tinha AIDS, foram curadas. Eu já orei por mulher com câncer, que foi curada. Eu já orei por pessoa que não tinha útero, engravidou. Mas o maior milagre não é esse. Eu sei que o maior milagre é a salvação. Mas fora a salvação, o maior milagre que você pode receber é o milagre da satisfação. Quando você chega no momento que você fala, eu estou satisfeito. Eu fiz tudo aquilo que eu tinha que fazer. Tem pessoa que prega quando chega em casa está triste. Porque ele sente um vazio dentro dele. Ele sente que Deus pode fazer mais. Tem pessoas que quando ora por pessoas o milagre não acontece, ele se sente insatisfeito, porque o maior milagre que existe, que o Senhor tem me ensinado para mim, eu falo, Senhor, satisfaz o meu coração. Jesus na cruz estava satisfeito, disse, Pai, o que você me entregou, eu entreguei. Eu curei todos que eu tinha que curar. Eu libertei todos que eu tinha que libertar. Eu salvei todos que eu tinha que salvar. Eu abri portas para todos aqueles que eu tinha que... Eu fiz tudo que o Senhor me mandou fazer. Eu estou voltando vazio para o céu. Eu estou voltando para o céu com missão cumprida. O salmista disse que Jesus estava na porta dos céus e ouviu uma grande voz que disse, abram-se portais antigos para que o Rei da Glória faça a sua entrada. O Senhor voltou para o céu, anunciado como o Rei da Glória, como o Senhor dos Exércitos. Outro homem que nós vemos na Bíblia é quem? É Paulo. Ele diz, eu terminei a carreira, guardei a fé. Esses homens terminaram a carreira, chegaram ao teu fim, resistiram ao teu fim. O Senhor me deu uma visão esses dias, para mim, particularmente para mim. Nessa visão tinha uma grande chave. E o Senhor me disse, eu te dei uma grande responsabilidade. E o Senhor dizia assim para mim, se você não usar essa chave, eu vou tirar de você. E eu vou dar para outra pessoa. Você sabe aquele versículo que diz que sobre aquele que tem, o que tem pouco vão tirar e vão dar sobre aquele que tem muito? Parece um versículo muito injusto, né? Mas é simples. Aquele que não trabalha vão tirar dele. E vão dar para aquele que trabalha. Vão dar para aquele que está fazendo alguma coisa para o reino. E o Senhor me falou, continua resistindo. E eu trago essa palavra para você hoje. Resista. Resista porque o milagre está chegando. Resista porque a colheita está chegando. Resista porque o milagre está chegando. Deus está preparando um grande milagre para você. A tua vida não vai acabar dessa maneira. Deus preparou coisas grandes, coisas maiores. Eu quero que você coloque a mão no teu coração.
Vão apagar as luzes, nós vamos ter um momento de espiritualidade. Nós vamos falar com o Pai. Nós vamos falar com o Senhor. Nós vamos pedir força para o Senhor, para resistirmos até o fim. Para resistirmos. Você olha para a direita, você olha para a esquerda, parece que todas as situações estão reunidas para te fazer desistir. Mas nessa noite, o Senhor vai te trazer o espírito de força. A Bíblia diz que Davi, saindo da presença do povo, ele se afastou do povo e ele foi se fortalecer na presença do Senhor. É tempo de nós se fortalecermos na presença do Senhor nessa noite. Coloca a mão no teu peito e diga comigo: eu oro ao meu Senhor e eu peço perdão se eu desprezei o meu chamado, se eu desprezei a nossa comunhão. Espírito Santo, me perdoa. Me perdoa. Porque eu tenho sido negligente. Eu tenho sido fraco. Eu tenho sido um mau servo. Mas nessa noite eu te peço, me perdoa. Tem misericórdia de mim. Eu renuncio às minhas fraquezas. Eu renuncio os meus pecados. Eu renuncio as minhas falhas. Eu renuncio o meu medo. Eu renuncio nessa noite tudo aquilo que me afasta de ti. Mas eu não renuncio o meu chamado. Eu não renuncio ser usado pelo Senhor. Eu não renuncio orar pelos doentes e eles serem curados. Eu não renuncio orar pelos paralíticos e eles andarem. Eu não renuncio orar pelos cegos e eles enxergarem. Eu não renuncio orar pela mulher, pelo homem com AIDS, com câncer e ser curado. Eu quero ser um agente de mudança. E por causa disso, Senhor, eu vou resistir até o fim. Porque o Senhor tem algo grande para mim. Feche os teus olhos. Você vai começar agora a pedir perdão para o Espírito Santo. Enquanto o grupo de louvor que cantaram antes vão estar subindo, você sentado nessa posição, você vai começar a orar por tudo aquilo que tem te afastado do Senhor. Tudo aquilo que tem te impedido de você viver as promessas de Deus. É um momento de você falar com Deus. É um momento de você abrir o teu coração. É um momento de você falar com o Senhor com sinceridade de coração. Fecha os teus olhos e começa a falar com Ele.